Bom, bem-vindos. O nosso grupo é o grupo responsável por abordar o tema de raízes pelo Polo de Castelo do Piauí. E esse trabalho ele vai ser apresentado por mim, Arcanjo Miguel, e pelo meu colega Newton Lima. E hoje a gente vai explorar esse órgão essencial da vida das plantas e nós vamos discutir as suas principais características. Bem, eu vou começar falando sobre a morfologia externa das raízes e em seguida o meu colega ele vai estar apresentando a parte interna, complementando a apresentação. Para começar, o que é uma raiz? Uma raiz, ela, como a gente já tem uma noção, a raiz ela é uma estrutura que ela é encontrada nos vegetais e ela atua principalmente na fixação do substrato e na absorção de sais minerais. Aqui eu destaquei aqui algumas funções, o armazenamento e a síntese também, que, bom, no armazenamento, a raiz ela consegue guardar energia para tempos mais difíceis, e aqui na síntese, elas são fábricas químicas porque elas produzem os hormônios vitais que controlam a vida inteira da planta, desde o crescimento e tudo que ela possa vir a precisar. E como é que elas fazem isso? Bom, as raízes elas apresentam uma anatomia altamente organizada, funcionando quase como uma máquina de exploração do solo. Cada região ela é especializada em proteger, crescer, absorver e sustentar, garantindo o desenvolvimento da planta. Aqui, como a gente pode ver aqui na imagem, a região da ponta da raiz é aqui é a coifa, que ela é a região mais dura, que é a região que penetra cada vez mais o solo. E logo em seguida vem a região lisa, que é onde as células estão se esticando. E esse é um movimento que impulsiona a planta cada vez mais fundo. Aí, em seguida, e depois tem a região pilífera, que é onde ela é coberta por aqueles pelinhos que servem para aumentar a área de absorção de água e nutrientes. Depois vem a região de ramificação, que é onde são sendo criados as raízes laterais, cada vez mais surgindo raízes laterais. Bom, como a gente já sabe, as plantas não utilizam as mesmas estratégias de crescimento. A arquitetura das raízes, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos: o sistema radicular pivolante e o sistema radicular fasciculado. Como a gente pode ver, o sistema pivolante é o que eu citei agora há pouco, que é o que possui uma raiz principal, e o outro é o que não tem uma raiz principal, mas sim um emaranhado que forma essa estrutura que é um tapete, que a gente pode reconhecer em plantas rasteiras. Bom, embora a maioria das raízes ela seja terrestres, a sua capacidade de adaptação ela permitiu que ela conquistasse diversos tipos de ambientes. Por exemplo, aqui nas plantas aquáticas, que elas se desenvolvem submersas na água. Essa imagem que ela foi tirada pelo nosso grupo mesmo, no trabalho anterior, e ela está sendo útil aqui agora para trazer aqui o exemplo de planta com raízes aquáticas. E aqui a gente tem aqui também outro exemplo interessante, que é os pneumatóforos, que são plantas que elas crescem em ambientes muito podres em oxigênio. Aí as raízes elas são tão inteligentes que elas conseguem crescer para cima, contra a gravidade, para que a planta consiga obter o oxigênio delas. Aqui eu tenho as raízes aéreas, que elas ficam assim, expostas fora do solo mesmo, e, as, e os raustóforos, que são encontradas em plantas parasitas, que elas atuam penetrando o caule das plantas hospedeiras e retirando as substâncias que necessitam da água, da seiva, assim realizando assim essa ação parasita nas plantas. Temos também as raízes escoras, que elas são raízes que elas apresentam essa função de suporte, que elas são produzidas nos caules e ramos de muitas plantas.
por exemplo, de plantas muito pesadas, e aqui no caso do exemplo do milho, que é uma planta muito alta, e aí o caule desenvolve essas raízes para trazer suporte para a planta. E aqui nós temos também outra evolução interessante, são as raízes estranguladoras, que elas podem germinar tanto no tronco quanto nos galhos ou próximo. Quando elas germinam em galhos, elas crescem em direção ao solo para absorver o nutriente, mas enquanto isso, no crescimento, elas vão crescendo em volta da planta, elas vão fazendo essa ação de parasita, e quando elas vão crescendo, elas vão comprimindo o tronco, reduzindo assim a passagem de seiva para a parte de cima, assim, e fazendo com que a planta possa vir até morrer. Bom, outra adaptação das raízes, que é mais interessante para nós como seres vivos, é na alimentação, como a cenoura, a beterraba, a mandioca, que essa evolução, elas são raízes que elas são adaptadas para armazenar energia, uma enorme quantidade de energia. E essa energia a gente aproveita ela através do consumo. E, bom, como a gente pôde ver, as raízes elas não são simples estruturas de fixação, elas são órgãos altamente adaptados, responsáveis pela absorção de água, nutrientes, armazenamento de energia, interação ao ambiente e manutenção da sobrevivência da planta, apresentando uma complexidade muito maior do que normalmente a gente imagina. Agora eu vou estar passando a palavra para o colega, que ele vai falar agora sobre a parte interna das raízes. Olá, dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco sobre as partes internas das raízes. Agora há pouco o colega amigo segundo falou sobre a importância das raízes, a parte externa, e a gente vai falar um pouco da parte interna das raízes. A gente vai ver vários tipos de partes internas, né? A gente vai pegar aí a epiderme, cortex, endoderme, cilindros vasculares, vamos falar um pouco sobre isso, a xilema e a floema. Essas partes que a gente vai debater durante nosso discurso e nossa aula. Essas partes internas das raízes das plantas são compostas por tecidos organizados, e vai ver passo a passo a anatomia das raízes que são importantes para o nosso convívio, né? Para a terra, para o solo, e vamos saber um pouco mais cada detalhe, cada parte sobre a parte que fica no solo da terra. Aqui a gente tem um exemplo bem básico sobre o floema primário, que é essa parte que já vem toda esquelética. Xilema primário tem também o câmbio vascular, essas partículas, o endoderme, a parte da pele da raiz, o exoderme também, o epiderme, cortez e o pelo radicial, que é aquela parte que fica fora da raiz, né? Como se fosse o pelinho que protege a camada da raiz, como se fosse a pele da pessoa também, que a gente tem esses pelos do corpo para proteger. E aí o cortez, essa parte interna da raiz, ela traz as partículas, e a gente trouxe aproximado essa imagem para que a gente possa ver com detalhes toda essa parte anatômica da raiz. Quando eu falo das partes da raiz, existem vários tipos de partes, né? Tem o colo, que é a parte externa que vai para cima, né? Tem a zona principal, que é a zona de conforto da raiz, onde ela vai se alongar, o tamanho da raiz. A zona suberosa, aquelas partes que são partes finas e grossas. Tem a zona periférica, aquelas que são mínimas, que ficam profundas. Raízes laterais são aquelas que se expandem, aquelas que vão para os lados, onde ela procura respirar, onde ela
encontra água no solo mais profundo, onde ele pode pegar, se adaptar, está no local cerca de 50 metros, ela pode pegar outra parte do solo também próximo, onde ela se adapta, né? E a zona lisa é aquela que vai penetrar no solo, onde a gente está vendo a parte externa, né, dentro dessa anatomia que eu fiz aqui desse desenho. E a coifa é a parte que realmente que encaixa no solo e fica lá, como se fosse a última partezinha dela para ela se adaptar melhor no solo. Aqui outra imagem também da raiz, tem um colo, falei agora há pouco, a mesma imagem, né? Só que eu trouxe ela em 3D também, né? Trazendo as partes principais. Aqui a zona de crescimento, como eu falei, que ela sabe onde ela está, ela vai saber quais os lados que vai crescer, se está uma zona de conforto. E a gente traz essa parte aqui também ramificada e anatômica da raiz, para que você possa perceber a importância e também ver de outro modo e ter uma visão panorâmica aí da raiz em formato anatômico. Aqui a subterrânea, o Arcanjo Miguel falou muito dessas raízes, né? Pivolantes e fasciculadas, né? Aquelas raízes que se encaixam no solo, elas se encaixam bem, exemplo do milho, né? Do feijão, né? As raízes dessas plantas, elas são fascinantes. Eu trouxe aí 2 exemplos dessas raízes ramificadas. Aqui o epiderme da raiz, a estrutura anatômica, que a gente está falando desde cedo aí no nosso trabalho, essa estrutura, né? Onde tem a camada externa, que é a protetora, né? Que fica em cima do solo. A absorção da água eficiente, que é muito importante onde ela está, né? Tem raízes tanto profundas como raízes internas para baixo e externa para cima, e pelos que aumenta a absorção da água onde ela está, né? E a interação com o solo, né? Às vezes a raiz ela tem que se adaptar ao solo. E aqui foi o nosso trabalho. A gente agradece a sua atenção. Obrigado pela sua atenção. Esse foi o nosso trabalho, que a gente tentou demonstrar o máximo de conhecimento na forma anatômica das raízes internas e externas, e a gente tentou trazer o máximo de informações, as características, as funções, as adaptações das raízes. A gente trouxe aí o tipo de solos, os tipos de raízes, né? A gente trouxe aí exemplos de legumes, vários exemplos em forma de desenhos 3Ds, em forma de anatômica, trazendo a espessura completa dos tipos de raízes. Muito obrigado.